Quero saudar a todos os irmãos, irmãs, amigos que estão na escuta. Que Deus vos abençoe grandemente. Gostaríamos de falar um pouco, meditar, refletir nas Santas Escrituras. E hoje eu estou com esse desafio e sou grato ao Papai do Céu por essa oportunidade ímpar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto sagrado que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Façamos a leitura a partir do verso 1. Diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Meus amados, se fôssemos dar um texto, dar um nome, seria ouvindo o chamado de Deus. Ora, o profeta inicia o texto falando que o Espírito do Senhor Jeová está sobre ele. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. É o desafio da igreja do século XXI. Nós estamos sendo desafiados e é o tempo é chegado de pregar em tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. A igreja que tem a missão de levar o amor às pessoas, de trazer o conhecimento do mundo, as maravilhas do Senhor nosso Deus, baseado no amor, dependendo exclusivamente da unção, da capacitação do Espírito Santo. Afinal, esse é o papel do Espírito Santo. Ele é o consolador, ele é o incentivador, é o revelador da palavra. É ele que capacita. Compete ao crente de uma forma geral, independentemente do título eclesiástico que ele tenha, da função que ele desempenha na igreja ou congregação ou no ministério, como você queira classificar. Mas o crente, de uma forma geral e sem exceção, deve buscar o conhecimento da palavra de Deus, através da leitura, através dos seus períodos de oração e de consagração. Essa pandemia, ela veio senão para mostrar a fragilidade do ser humano. Ela afastou as pessoas. Porém, a palavra diz que nós somos chamados para pregar, para levar, para libertar, para levar palavra de salvação. Quantas pessoas estão doentes? Na alma, na emoção, no psicológico. Ei, eu não estou falando fora da igreja, estou falando dentro da igreja. Quantos irmãos estão doentes, esperando uma palavra, esperando a oportunidade? Quantos irmãos se afastaram durante essa pandemia e não foram procurados?
ninguém chegou com uma palavra de socorro. Ninguém chegou com uma palavra amiga. Aí você apenas diz assim, não, mas é para os que estão encarcerados em prisões, ou os que estão doentes. Mas a palavra está dizendo que vai substituir o ornamento, vai tirar a cinza, vai tirar a roupa rasgada, vai tirar o retalho, vai retirar o saco, a roupa de saco, e vai lhe dar um ornamento, vai lhe dar uma coroa. E essa coroa não é de bronze que apenas retine a pancada. Vai dar uma coroa de ouro. Porque o Senhor, Ele quer que nós sejamos restaurados pelo mover do Espírito. O Senhor quer trazer em cada um de nós o entendimento do que é a restauração dele. Dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da congregação, para que nós possamos impactar o mundo. Somos chamados para fazer a diferença, amado. Quando a congregação se mobiliza para fazer um ato missionário, uma visita missionária, quando o pastor presidente ou sua equipe de obreiros mais próximas, que é chamado de liderança, se mobiliza a visitar o obreiro do campo, há um fortalecimento ministerial. Ah, não, mas o pastor que está no campo é capacitado. Ninguém está dizendo que não é. Porém, ele precisa de acompanhamento, precisa de aconselhamento. Você precisa receber da fonte da água, do pão da vida que é Jesus. E quando a igreja ela se mobiliza em acompanhar, em orar, em interceder e se colocar na brecha, ela vai estar tratando com as suas emoções. O mundo espiritual vai enxergar e vai ver que essa igreja caminha em unidade, que aqueles crentes, independentemente da quantidade, estão em unidade. E quando há em unidade, há o fluir do Espírito Santo de Deus. Quando nós pegamos a continuidade desse texto, se você for lá em Isaías, se você volta um pouquinho, no capítulo 11, no versículo 2, a palavra vai dizer o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Se você passar um pouquinho adiante, Isaías 42:6 dirá o seguinte: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador de aliança com o povo e luz para os gentios. Ei, isso é profético na nossa vida, na vida da igreja, na vida do obreiro, do pastor de campo, do pastor da congregação pequenininha, do pastor que é coordenador, do pastor que é presidente de campo. Porque quando a palavra, eu quero me prender a ungir, é a mesma raiz de Messias, do ungido do Senhor. É porque ele está capacitando, está distribuindo os seus dons no meio da igreja. Mas o chamado é apregoar o ano aceitável do Senhor. O chamado é libertar aqueles que estão tristes. E eu me atrevo, debaixo da graça do Senhor, em dizer que os contritos de coração, os feridos na alma, os feridos no físico, doenças seculares,
precisam ouvir da palavra. Não só aqueles que estão lá fora, mas os que estão dentro de casa. Precisamos compartilhar o pão, como compartilhamos na Santa Ceia. Quando participamos da Santa Ceia do Senhor. Algumas igrejas têm o costume de compartilhar. Algumas não. E nós respeitamos a todos. Não estamos aqui para comentar sobre isso. Mas esse partilhar do pão é o partilhar da palavra. É incentivar o irmão, é orar. É pedir ao Senhor, pelo seu amor e misericórdia, que Ele venha a tratar as emoções, a curar, a sarar, a lavar, fazer jorrar dentro de cada um o amor de Cristo. Aleluia, aleluia. O espírito, quando está angustiado, muitas vezes nós dizemos assim, é um costume no meio evangélico, infelizmente. Não veio mais para a igreja. Está só acompanhando pela net. Não está indo mais na igreja X, então se desviou. Não quer mais não, se acha que é maior. Não é nada disso não, meu irmão. Nós somos frágeis. É interessante que lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, o Senhor mostra a nossa fragilidade e Ele leva o obreiro, o profeta, até a casa do oleiro e mostra um vaso sendo trabalhado. E diz nas Santas Escrituras que cria-se uma fissura. Você sabe o que é fissura? O estrago que ela faz? Se você estiver praticando um esporte qualquer e tiver uma fissura no fêmur ou em qualquer um outro osso, você não ficará mais inteiro. Mas quando o Senhor mostra a fissura em alguém, pode ser espiritual ou material, Ele quer que isso seja curado. E muitas das vezes, muitos crentes estão escanteados, esquecidos, porque não foi, mas ninguém procurou saber como está. Aí nós vamos falar do ide e pregai a todo aquele, a todos os povos, línguas e nações, porque temos que corrigir dentro de casa. Temos que tirar a fissura. Quando o Senhor nos compara a um vaso de barro, não de ferro, não de ouro, não de bronze, não de prata, mas de barro, é para sermos flexíveis, maleáveis e tratáveis, independente da altura do seu patamar, para que nós possamos receber da água, do Espírito que lava, que traz a cura, que fortalece, que renova e que desperta os dons e talentos que o Senhor derramou sobre cada um. E eu vou falar de uma função, permitam-me, que às vezes as pessoas não valorizam, acham que o irmão que exerce aquela função é o menor. Que seja o menor e que o Senhor que cresça. É o porteiro, é quem faz a recepção. A tua recepção na tua congregação fará com aquele visitante volte ou não. Quando você dá a paz do Senhor, não dê só para crente. A paz não é sua, é do Senhor. Cumprimente aquela pessoa que está indo pela primeira vez na sua congregação. Abrace-o, já que com a pandemia do Covid não pode abraçar, aperte a mão, dê-lhe boas-vindas, para que ele seja impactado pelo seu sorriso, pela sua atenção. Aos irmãos que ficam na portaria e alguns fazem com muito amor, com muita dedicação. Meu irmão, é cargo dentro da igreja, é função dentro da igreja. Faça da melhor maneira que você pode fazer. Quando a palavra diz que o Espírito, que o Senhor nos ungiu para o chamado,
Está dizendo que é para nós nos dedicarmos na obra e fazermos da melhor maneira possível. E não depende só de nós. Porque o Senhor, Ele que nos chama. Ele diz muito claro: te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então, eu creio, eu acredito e procuro não fazer, não aponte, não escanteie, mande uma mensagem. Um versículo faz a diferença, porque é a palavra de Deus. É ela que faz a diferença. É ela que renova, é a palavra que renova. É estar junto quando Jesus se encontra com a mulher lá, a samaritana. Evangelho de São João, capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher. Na hora sexta, ela ia beber, ela ia buscar água lá no poço. E o Senhor lá estava. Depois que o Senhor prega para aquela mulher e ela faz a primeira obra missionária na cidade dela, Jesus pregou e foi embora, não foi? Não, ele passou mais 2 dias lá. Então, o nosso 2 dias, permita-me expressar-se desta forma, o nosso 2 dias é o tempo e a dedicação que nós estamos dando para os gentios. A palavra é muito clara em Isaías 42:6, lá na última parte do versículo ele diz assim: e luz para os gentios. Você pode ser luz mandando uma mensagem via WhatsApp. Você pode ser luz mandando uma mensagem via o Messenger, pelo Telegram, pelo Facebook, usando qualquer rede social. Mas se você liga, se você tem como ligar, ligue. Se você pode visitar, visite. Quando a palavra diz que o Senhor nos ungiu, é quando você chega na casa de alguém com o intuito de visitar. Não esqueça de uma coisa: o Espírito Santo do Senhor, aleluia, está com você. Você está levando luz para aquela casa, para aquela pessoa, para aquela família, para aquele enfermo. Você pode até não ter o dom de curar, mas a tua oração poderá fazer com que aquele enfermo se levante do leito de dor. Se ele estiver ferido no físico, no corpo. Mas se ele estiver ferido espiritualmente, a tua visita, a tua palavra, debaixo da unção do Senhor, fará diferença naquela vida. Quantas vidas já assim foram restauradas? Eu posso até falar no testemunho muito breve. Certa vez, eu fui dar um estudo numa congregação, era uma programação de estudo. Quando terminou, fiquei conversando com os irmãos, me receberam muito bem, glória a Deus por isso. E uma pessoa pediu que eu orasse, eu orei. 4 anos depois, amados, 4 anos depois, eu estava dirigindo congregação. E um certo obreiro foi convidado a ministrar naquele culto festivo. E aí o irmão, na frente da igreja, de todos os presentes que ali estavam, contou o testemunho que aquela senhora, naquele dia, 4 anos atrás, ela foi curada. Eu louvo a Deus por isso. Porque não foi necessário que eu soubesse no dia ou no dia seguinte, mas o nome do Senhor foi glorificado. Isso é o que importa na vida do obreiro. O tempo já foi, quero agradecê-los pela atenção. Orem por nós, por mim, pela minha família, pelo meu ministério. Não esqueçam, orem por nós. Somos carentes das vossas orações. Eu agradeço ao Senhor Jesus. Que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre a vida da igreja do século 21. A paz do Senhor. Que o Senhor vos abençoe, aonde você estiver, aonde você esteja, aonde chega essa palavra. Um abraço.